Porque se você vai colocar o seu dinheiro suado numa construção, você precisa entender aonde está o impacto real. E assim, vou te dar um spoiler, não está na torneirinha que você quer economizar. Meu nome é Bruno Reis, eu sou engenheiro civil e nos últimos anos eu atuei direto no campo, gerenciando obras, fazendo orçamentos, prevenindo prejuízo e resolvendo muito pepino técnico em tudo quanto é tipo de projeto que você possa imaginar. Você está tentando economizar na sua obra, certo? Tá ali comparando o preço de torneira, de piso, de tomada, achando que você está fazendo um baita do negócio. Eu vou te mostrar qual é o erro mais comum de quem tenta economizar na obra e como ele transforma muitas vezes a sua casa dos sonhos, a sua obra num verdadeiro pesadelo financeiro. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui é a ilusão da economia. Tem uma coisa que eu preciso te contar logo de cara, que a maioria das pessoas, quando elas tentam economizar na obra, muitas vezes elas estão olhando ali para o lado errado. Você pode até ter boas intenções aí na hora de economizar, querer evitar desperdício, pensar no seu orçamento, mas se você estiver cortando o custo no lugar errado, você não vai economizar coisa nenhuma. E ainda por cima, você pode acabar gastando muito mais do que você esperava. E sabe o que eu mais vejo acontecer nas obras? A pessoa ela vai construir, começa a procurar promoção de torneira, de chuveiro, de luminária, ela passa ali horas no Mercado Livre, no Pinterest, escolhendo acabamento, coisa bonita, mas com preço bom, para querer economizar ali R$80 na peça. Só que essas coisas, gente, elas representam mais ou menos uns 5% do custo total da obra. Agora pensa comigo, você quer economizar R$300 numa torneira, mas nem está percebendo que está jogando 10 mil, 20 mil fora ali numa fundação que foi mal dimensionada porque você não quis contratar projeto ou que contratou a mão de obra no grito ali, sem contrato, sem escopo definido, E agora vai ter que refazer às vezes um serviço que ficou mal feito. Economizar na obra não é sobre ficar pechinchando acabamento, é sobre entender onde estão os verdadeiros vilões ali, os verdadeiros pesados, do seu orçamento, e é saber onde mexer sem colocar a segurança, a qualidade, a durabilidade da sua obra em risco. Isso começa com uma palavrinha que muita gente ignora: planejamento. Então hoje eu vou te mostrar qual é o maior erro de quem tenta economizar na obra e como você pode virar essa chave na sua cabeça, porque se você vai colocar o seu dinheiro suado numa construção, você precisa entender aonde está o impacto real. E assim, vou te dar um spoiler, não está na torneirinha que você quer economizar. Vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto. Onde é então que está o dinheiro de verdade numa obra? Onde é que você mais gasta? Não é naquilo que você vê no final da obra, não é no acabamento, na pintura. O dinheiro pesado está bem antes. Está antes ali do Instagram, da pastilha da moda, daquela coisa bonitinha. A maior fatia do seu orçamento, ela vai para um lugar que muita gente não dá a devida atenção. A mão de obra. Presta atenção. Não é pouco, tá, gente? A gente está falando de 40% a 45% do custo total da obra. Quase metade daquilo que você vai investir na construção vai para os profissionais, que executam a obra. A segunda maior fatia vai para a estrutura. Isso inclui fundações, concreto, aço, forma, tudo aquilo que muitas vezes você enterra ou você cobre depois. E em média essa parte ela vai consumir mais ou menos uns 20% do seu orçamento. E é aqui que o erro se repete. Como está enterrado ou embutido, muita gente às vezes nem dá bola, mas é onde você mais pode desperdiçar dinheiro se não tiver um bom projeto estrutural, por exemplo. Depois disso, vem os revestimentos. Argamassa, piso, rejunte, cerâmica, porcelanato. Quando você soma esse pacotão, vai dar em torno de 15%. E muita gente só coloca foco aqui porque é onde aparece no fim das contas, Mas o impacto financeiro é muito menor. É menor do que parece. Se você errar numa cerâmica, por exemplo, o prejuízo pode ser de R$2.000, de R$1.000. Agora, se você errar na estrutura, o prejuízo pode ser de dezenas de milhares de reais, Então, fechando os grandes blocos, o último que eu queria falar são as esquadrias metálicas venezianas, portas, janelas de madeira. Essas aí, elas representam em torno de 10% do valor final da obra. E aí vem depois todo o restante, louças, elétrica, hidráulica, parte de iluminação, isso aí são mais ou menos uns 10 a 15%. Ou seja, o que muita gente foca na hora de economizar representa só um pedacinho do bolo ali. Então quando você entende esse mapa, tudo muda. Se você tem pouco dinheiro e quer fazer esse dinheiro render na hora de construir,
É nesse mapa aí que eu passei para vocês que vocês têm que agir. Porque quem não entende onde está gastando não consegue cortar o que precisa ser cortado. Aí o barato acaba virando caro. Agora que você sabe que a mão de obra ela consome até uns 45% do seu orçamento, me responde um negócio. Você contrataria esse serviço com base só no boca a boca? Sem contrato, sem planejamento, sem escopo detalhado? Pois é exatamente isso que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas eu vejo fazendo isso. É muito comum ver gente que entrega a obra na mão de um pedreiro que foi ali indicação, né, que pareceu ser gente boa, e aí vai cobrar por diária, porque é mais fácil para controlar o custo, e aí começa aquele ciclo de obra sem fim. Pagamento sem controle, retrabalho, desperdício e a tal da dor de cabeça. No fim, o custo, gente, vai ser absurdamente maior. O primeiro passo para você economizar na mão de obra é mudar a forma de contratar. Esquece esse negócio de diária, esquece a informalidade. O certo é um contrato fechado por empreitada, com escopo bem definido, com prazos, formas de medição claras. O segundo passo para você economizar, foge dessa ideia de que qualquer um faz. Você não precisa do mais caro, mas precisa de gente competente. A mão de obra ela tem que ser qualificada e tem que fazer rápido, fazer certo, né? Ela vai gerar menos desperdício e ela vai te dar previsibilidade. Isso numa obra, a gente vale ouro. O terceiro ponto, você precisa acompanhar a execução. Porque mesmo um bom profissional precisa ali de direção no que ele está fazendo. Quando você deixa a obra solta, né, ela vai tomar um rumo mais fácil e que quase nunca é o melhor para o seu bolso. Então economizar na mão de obra não é pagar menos por dia simplesmente. É ter uma estratégia clara, com cronograma, com responsabilidade definida, com acompanhamento técnico, mesmo que mínimo. E isso, gente, hoje em dia pode ser feito com engenheiro, com arquiteto, com mestre de obras experiente, técnico em edificações. Ou até mesmo você pode fazer esse acompanhamento aprendendo o básico para tomar as decisões na obra aí. O fato de você estar assistindo esse vídeo já mostra isso. Então quem acha que economizar é apertar a torneira lá no finalzinho, está olhando para o lado errado. O dinheiro está indo embora na fundação, no concreto, na mão de obra, e você não está nem percebendo. Você já viu aquela história do cara que gastou menos R$500 lá para escolher uma cuba, uma pedra, né? Mas depois ele teve que quebrar tudo porque o encanamento às vezes ficou mal posicionado, aí tem que quebrar a cerâmica ali para puxar a tubulação para o lugar. E isso aí é só um exemplo pequeno. Eu já vi cliente que precisou refazer uma escada inteira porque a medida da escada ficou errada, porque não tinha projeto, né? Não quis pagar ali um arquiteto, um bom projetista. E sabe onde começa o prejuízo, gente? Quando você confunde economia com improviso. Quando você acha que vai dar certo, que o pedreiro sabe fazer. Aqui não precisa tanto detalhe, para que projeto, né, disso? Ele tem experiência. Só que a obra não perdoa esse tipo de erro, gente. Um pequeno vacilo ali que você dá no planejamento vira um rombo gigantesco no orçamento. Por isso o segredo da economia não está no preço da peça, da torneira, e sim na decisão que você toma antes de comprar qualquer coisa. Uma obra bem planejada, ela já nasce economizando. Ela nasce sabendo o que vai usar, quanto vai gastar, né? O que pode ser ajustado se surgir um imprevisto. Outra armadilha é a tal da economia parcelada, que você acha que está economizando agora, mas nem imagina que lá na frente vai pagar caro daqui 3 meses, daqui 6 meses. Né? Aí tem que consertar a infiltração, recalcular a estrutura, comprar o material de novo, porque o material que você comprou lá na promoção quebrou, não serviu, porque você não tinha projeto para especificar o material. Obra mal pensada, gente, é a forma mais cara de se construir. E essa conta chega sempre, ou no orçamento estourado, ou na dor de cabeça, ou nos dois. Não existe economia sem estratégia. Só existe corte de custos com visão clara de longo prazo. Isso exige saber onde que está o impacto real. Como eu mostrei nos blocos anteriores para você, a questão dos orçamentos, por exemplo, dos custos principais. Então antes de sair pechinchando na loja de material de construção, pare e pensa um pouquinho. Isso aqui que eu estou fazendo realmente vai economizar? Ou eu estou caindo naquela armadilha do detalhe enquanto o pesado está passando batido ali? Agora que você já entendeu onde estão os erros mais comuns e onde o dinheiro realmente escorre numa obra, deixa eu te contar uma coisa que pode virar de vez uma chavinha na sua cabeça. A economia, ela começa no papel. Quando você tem um bom projeto,
bem feito, com compatibilização entre arquitetura, estrutura e instalações, você já economiza muito, muito antes do primeiro tijolo ser colocado lá na obra. E por quê? Porque você evita retrabalho, evita compra errada, evita material em excesso ou em falta na obra. E tudo isso que eu falei custa, e custa muito. E além disso, você ter um orçamento detalhado por etapa, com previsão de cada serviço e material, te dá poder de decisão. Você sabe onde você pode negociar, onde você pode adiar, onde você pode substituir. E isso muda tudo. Você deixa de ser refém da loja, do fornecedor, do pedreiro e passa a ser o comandante daquela obra. Outro ponto, faça cronogramas, mesmo que simples. Uma obra sem cronograma é como você viajar numa rodovia sem mapa, sem GPS. E adivinha o que acontece no meio do caminho? Você se perde o tempo inteiro. É retrabalho, equipe que se sobrepõe, uma equipe que trabalha em cima da outra, gera conflito e, claro, no fim das coisas, aumenta o custo de tudo. E aqui vai um conselho final. Se você não sabe fazer isso sozinho, busque orientação técnica. Não precisa contratar um escritório caro. Existem engenheiros, arquitetos, consultores que prestam serviço por etapas e até pacotes online. Isso sai muito mais barato do que você ficar corrigindo o erro depois. Então, se você chegou até aqui, você já está na frente aí de 90% das pessoas que constroem no Brasil. Porque enquanto a maioria tenta economizar ali na bacia sanitária, na pia, você está entendendo onde o dinheiro realmente some, onde o dinheiro está na sua obra. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo onde eu falei rapidamente sobre como economizar de verdade na obra. Eu ainda tem muito conteúdo para passar sobre isso para vocês. Mas se você gostou desse conteúdo, se abriu a sua mente, deixa um like aqui, comenta aqui embaixo, me conta o que você achou, né? Qual que é a sua maior dúvida sobre obra, se inscreve para você não perder os próximos vídeos sobre esse assunto, né? Eu estou preparando um vídeo onde eu quero mostrar o mapa completo do custo de uma obra, com dados, porcentagens, exemplos reais. Isso aqui é só o começo do que eu quero compartilhar com vocês. Então, me segue lá, clica, compartilha e vamos construir juntos com inteligência.